Mateus capítulo 24, e a leitura será feita do versículo 1 até o final do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, diz o versículo 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? São duas perguntas aqui que os discípulos fizeram. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o que, irmãos? Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, diz o versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar. Obrigado, irmã Sara. Trair e odiar uns aos outros. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Aí sim, então virá o que, irmãos? Virá o fim. Meus amados irmãos, alguém já disse que antes de explodir essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguém já disse que o principal assunto, como os irmãos já sabem, era o coronavírus, em especial essa Ômicron, né, que foi aí, então, a variante desse vírus. Mas o fato é que não se ouve falar em outro assunto, especialmente nos dias de hoje, a não ser sobre o coronavírus e guerras, não é verdade? No entanto, diante de guerras e pandemias que têm assolado as nações, devemos, acima de tudo, irmãos, termos cautela para não cairmos no desespero, tal como o mundo tem caído. Porque devemos nos lembrar que em Efésios capítulo 2, versículo 18, Paulo nos diz que naquele tempo estava sem Cristo e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Às vezes eu fico perplexo, irmãos, quando os sinais latentes da vinda de Cristo começam, então, a tornar evidente em nossos dias. Às vezes tem crente que fica desesperado. Rapaz, será que eu vou aceitar ou não vou aceitar o sinal da besta? Esses dias eu estava mostrando um texto bíblico para um certo irmão, onde eu falei, conforme Apocalipse capítulo 6, que somente os que não foram escolhidos desde a fundação do mundo é que aceitarão o sinal da besta. Porque não tem, irmãos, como o crente que já foi selado pelo Espírito Santo, conforme Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, quando ele diz assim: depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Por isso, não tem como os crentes que já foram selados pelo Espírito Santo, da qual o Espírito Santo habita neles, eles pegarem de novo um novo selo, o selo da besta. Não tem, irmãos, né?
Nós pertencemos a Cristo, nós somos propriedade exclusiva de quem? De Cristo. E no momento que as coisas caminharem então para o fim, o que vai acontecer? Cristo, ele vai vir e buscar a sua igreja e levar para os céus. Porque a ira, a grande tribulação, ela não está e não é destinado à igreja. Embora muitos acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Existem pregadores renomados como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, que são defensores de que a igreja passará pelas grandes tribulações. E é claro que, diante disso, os presbiterianos, eles não tiveram, durante a reforma, um equilíbrio, principalmente na área da escatologia, porque eles focavam nas doutrinas da graça. E tanto é que nós lermos, se você parar um pouco e ler Agostinho, que é justamente o pai dos reformadores, quando ele vai trabalhar a questão escatológica, ele vai embora só em pensamentos humanos, sem citar quase versículos da palavra de Deus. Por isso devemos estar atentos, irmãos, que a igreja nesse momento ela será tirada no período da grande tribulação. Mas diante de tudo isso que tem acontecido, né, é uma situação de ficar perplexo, né? A Rússia e a Ucrânia, qual deve ser, pastor, a minha reação, a minha atitude e qual a orientação que nós devemos ter por intermédio da palavra de Deus com relação às coisas que estão acontecendo. E aqui, irmãos, nesse sermão escatológico, devemos estar atentos e vigilantes para não ficarmos então e entrarmos em desespero. Do versículo 1 até o final aí do versículo 14, mas eu quero trabalhar com os irmãos, especialmente o versículo 6. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo dando algumas orientações aos discípulos com relação aos sinais da sua vinda. Lembrando que teremos o arrebatamento da igreja e teremos a sua segunda vinda, que é visível, né, e repentina. Mas a primeira orientação que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos está aí no versículo 6, parte A. Eu vou ler a partir do versículo 3, e quando chegar no versículo 6, nós temos a primeira orientação do Senhor Jesus Cristo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Senhor, que sinal haverá? Já que quando o templo de Jerusalém for destruído, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, qual vai ser o sinal que o Senhor dará para o teu povo, para que a gente se prepare, esteja atento a esses sinais? E o Senhor Jesus Cristo começa a responder a partir do versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E a primeira orientação que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos com relação à consumação do século é: tenham discernimento. Tenham discernimento. A palavra discernimento está aí no versículo 6, quando ele diz assim, no versículo 4, e ele lhe respondeu: vede, vede. E o versículo 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede. Mais uma vez a palavra vede aí, que se diz, a orientação do Senhor Jesus Cristo: tenham discernimento. Por que, irmãos? Porque guerras e rumores de guerra, terremotos e coisas semelhantes não servem como um sinal de que o fim é iminente. Deixa eu lhe explicar para que você não tenha uma confusão aí. É porque geralmente, neste momento que o sinal começa a se tornar latente, qual é a nossa primeira atitude, irmãos? Entrar em quê? Em desespero. Mas nós nunca devemos nos esquecer, irmãos, que o século XX, ele foi considerado como o século das guerras.
Eu tenho aqui um livro do reverendo Hernando Dias Lopes, da qual ele faz uma estatística do século XX, quando ele diz assim, eu irei ler para os amados irmãos, ele diz assim, que na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém podia imaginar que no mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, explodiria outra guerra mundial de proporções muito mais amplas e devastadoras, que foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939 a 1945 e ceifou 60 milhões de pessoas. O século XX foi considerado, então, como o século de sangue, o século das guerras. Entretanto, irmãos, ao vermos diante dessas coisas que estão acontecendo, aí começa aqueles aproveitadores, principalmente o pessoal de plataforma de YouTube, começa a fazer vídeos com o objetivo de ter as suas visualizações, para ganhar o seu trocadozinho. Aí começam a desesperar mais o povo ainda. Olha, Cristo está voltando. É verdade, irmãos, que isso é um sinal de que Cristo está vindo. Mas sinais não é de fato o evento em si. Não é de fato o evento em si. Por isso que o Senhor Jesus Cristo pede discernimento. Por que discernimento, irmãos? Para combater o engano. Está aí no versículo 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É nesse momento, irmãos, que a humanidade, ela fica sensível. E qualquer líder mundial que se apresentar para resolver e trazer a paz entre a Rússia e a Ucrânia e resolver o problema da pandemia, o que a multidão neste momento vai fazer? Olha, isso aí é o quê? Poxa, esse líder é aquele que veio promover a paz. E muito nessa ânsia de querer ter logo a paz, ver logo o resultado, porque crianças morrendo, pastores, missionários que estão morrendo por causa dessa guerra. E nessa hora, se aparecer um líder mundial, todo mundo que vai se curvar. Não é isso, irmãos. O ser humano, ele se vende, irmãos. Ele se vende. Se aparecer hoje qualquer político que venha solucionar as principais necessidades do ser humano, a primeira coisa que ele se vende é pelo rancho. E o Senhor Jesus Cristo, olha, tem um discernimento, porque é nesse momento de caos que vai vir o anticristo. Ele vai se apresentar como uma solução para resolver a paz. Tanto é, irmãos, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha o que diz o apóstolo Paulo, e esse texto foi lido pelo dirigente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha o que diz o apóstolo Paulo. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, segure aí que nós iremos voltar para Mateus. Irmãos, relativamente aos tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Versículo 2 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, que está para dar luz, e de nenhum modo que escaparão. Porque é nesse momento que o anticristo surge, irmãos, no mar da agitação, e é aquele que vai estabelecer a paz mundial durante 3 anos e meio, mas será por um curto período, e neste momento, quando houver paz, aí que vai vir sobre vocês, sabe o que? Repentina destruição. Mas o que ele diz? Versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos
da noite nem das trevas. E aqui ele faz uma advertência a Paulo: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê, irmãos? E sejamos sóbrios. Porque nessa hora, irmãos, se aparecer aí um político, é claro que quem estuda escatologia sabe muito bem que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Tem muita água para passar ainda. E é claro que dificilmente o anticristo ele vai surgir neste momento para sanar essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas se aparecesse, irmãos, agora um líder mundial, o coronavírus sumiu, a guerra agora, Rússia e Ucrânia, poxa, dia desse está se matando agora a paz, são amigos, poxa, que líder excelente. Resposta do Senhor Jesus Cristo, versículo 4, do capítulo 24 de Mateus, voltemos para lá. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão ao muito. Tenham discernimento espiritual para combater o engano, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, então, a muitos. Sem contar, irmãos, que a palavra vede também, ou seja, os discípulos deveriam ficar atentos às notícias que lhes chegariam e deveriam filtrar essas informações. Conforme o versículo 4 nos diz, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, ou seja, eles deveriam ouvir essas notícias e filtrar se elas de fato eram falsas, se elas são de fato falsas ou verdadeiras, ou seja, é porque tem muitos fake news aí espalhados, irmãos. Eu estava ouvindo esses dias um jornalista falando, e a repórter perguntou a este homem que entende de geopolítica, né? Ele disse, me diz uma coisa, as informações que a Rússia passa, elas são verdadeiras? E da Ucrânia também são verdadeiras? Ele disse, depende. Lembra que a Rússia mandou bloquear o Facebook e tudo, né? Desativou. Por quê? Porque eles querem passar uma informação para que a sua própria nação não entre em desespero, e com o objetivo também de manipular as informações. Por isso, irmãos, não tem muito cuidado quando você escuta, olha, está matando, por exemplo, falaram, poxa, só 150 pessoas morreram. Aí o especialista disse, isso é mentira. Já morreram muito mais nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas eles estão o quê? Omitindo esses fatos. Estão omitindo. Tanto é que quando vai um jornalista que não pertence nem à Rússia, nem à Ucrânia, eles vão ali barrar a reportagem, porque eles não querem que, de fato, isso seja transmitido de forma genuína, como a guerra está acontecendo. Porque a guerra, irmãos, a guerra é guerra, irmãos. Não tem essa, não. Morre gente. Eu fiquei olhando, rapaz, os camaradas não estão tendo pena nem dos civis, né? Sabe? Aí você olha assim, eles vão atacar a base militar. Não é, irmãos. Não, assim, tenham discernimento. Estejam atentos, tanto é que no versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores. A palavra rumores aqui significa o quê? Boatos. Às vezes tem muita coisa que é boato. Tem informações que de fato é verdadeira, mas há informações o quê? Falsas. Tudo com o objetivo o quê? De ludibriar, de manipular a humanidade. De manipular. Há quem diga, nesse geopolítico, que a Rússia que está sendo encurralada pelos Estados Unidos por causa dos países que fizeram o tratado na OTAN. Então, os Estados Unidos é que está encurralando a Rússia. Por outro lado, alguns já veem, né, o Vladimir Putin, né, como o vilão da situação. Mas, na verdade, por outro lado, quem que está com a verdade, irmãos? Por isso, tem discernimento, irmãos. Jesus está voltando, sem sombra de dúvida, as coisas estão se afunilando.
Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo, versículo, se vocês deram uma olhada no versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer. E qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo? Mas ainda não é o quê, irmãos? Ainda não é o fim. Jesus quis ensinar aos seus discípulos que devemos perceber que essas coisas haverão de acontecer. Ou seja, que embora esses acontecimentos apontam para a volta de Cristo, são características de que todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, esses fatos aconteceram. O século XX foi conhecido como o século das guerras, irmãos. E aí, então, vem a segunda orientação do Senhor Jesus Cristo. A primeira orientação dele, com relação a tudo isso que está acontecendo, tem o quê? Discernimento. Observe, estejam atentos. Não é toda informação que chega até você que você deve o quê? Aceitar. Segunda orientação do Senhor Jesus Cristo está no versículo B. Não entre em desespero, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, não entre em pânico. E aqui, irmãos, no versículo 6, olhe para suas Bíblias, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis. A segunda orientação de Cristo, vejam, tenham discernimento, saibam filtrar as informações. Segundo, não entre em desespero, não vos assusteis. Tanto é que eu selecionei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas. Se você fizesse para o Senhor Jesus Cristo hoje. Senhor, teremos guerra? A resposta do Senhor é sim. Está aí no versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Se você perguntasse do Senhor Jesus, Senhor, teremos terremotos? Qual seria a resposta do Senhor Jesus Cristo? Sim, teremos terremotos. Se você perguntar do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nessa época desses sinais, seremos atribulados? A resposta é sim. Observe aí o versículo 9, então sereis atribulados. Se vocês perguntarem, Senhor, seremos mortos por causa de tudo isso? A resposta do Senhor está no versículo 9. Sim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados. Vocês ficarão a sós. Resposta do Senhor Jesus Cristo. Vocês serão mortos, atribulados, versículo 9. Então sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Senhor, teremos guerra? Resposta sim. Teremos terremotos? Resposta sim. Seremos atribulados? Sim. Seremos mortos por causa da guerra? Sim. Seremos odiados? Sim. Ficaremos a sós? Sim. Chegou ao fim? Não. Mas ainda não é o fim. É para entrarmos em desespero? Não. Diz o versículo 4. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, não entre em desespero. Vai ter guerra? Sim. Terremoto? Sim. Tribulação? Sim. Mortandade? Sim. Chegou o fim? Não, ainda não. São apenas o quê? Sinais da minha volta. É para entrar em desespero? Não, não vos assusteis. Não vos assusteis. A primeira orientação de Cristo, irmãos, para os seus discípulos, tem o quê? Discernimento. Segundo, não entre o quê? Em desespero. Porque tem crente, irmãos, diante de tudo isso que está acontecendo, não dorme mais, fica... Irmãos,
Aí vem a terceira orientação de Cristo. Descanse em seu plano. Está aí no versículo 6, parte C. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim o que, irmãos? Acontecer. Grife essa palavra, irmãos, é necessário assim acontecer. Aí você pergunta, se você grifasse essa pergunta, por que é necessário assim acontecer, e você colocasse uma interrogação no final dessa frase, por que é necessário assim acontecer? Por que, pastor Sidney, é necessário assim acontecer? Por que, Senhor, é necessário assim acontecer? Vamos ver, irmãos, por que é necessário assim acontecer? Primeiro, para provar os verdadeiros discípulos. Versículo 9 e o versículo 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, se referindo ao quê, irmãos? Nesse tempo em que os sinais começarem o quê? Acontecer. Nesse tempo, o que vai acontecer? Muitos vão o quê, irmãos? De se escandalizar. O que mais? Trair e odiar uns o quê? Aos outros. É nesse cenário, irmãos, caótico, que é revelado quem de fato são os filhos de Deus e quem de fato não são os filhos de Deus. No momento desse, eu estava até falando, não sei qual era a pessoa que me disse, que falou assim, rapaz, se o anticristo aparecesse hoje, rapaz, eu de boa daria o meu braço para já marcar o sinal da besta. Um crente. Irmãos, está difícil? É difícil isso acontecer? Não, irmãos, não é difícil não. Porque imagine, digamos, no período da grande tribulação, ali haverá crentes de verdade. Hoje não, hoje você se torna um crente, eu não vou colocar uma espada aí no seu pescoço, olha, aceite Jesus. Cleudão, fica aí na porta aí, hoje só vai sair daqui quem aceitar Jesus, né? Quem não aceitar, vamos passar aqui a espada, a faca no pescoço. Nesse tempo não, irmãos, vai ter perseguição para provar de fato quem são os verdadeiros crentes. Por isso que o versículo 14 é seguido assim, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será o quê? Esse será salvo. Porque neste momento, irmãos, que a sua fé o quê? Vai ser testado. Por isso que aqui o Senhor Jesus Cristo, falando ao povo de Israel, com relação à apostasia, que eles rejeitaram o verdadeiro Messias, mas vão se prostrar diante do anticristo. Por isso, vede, não vos engane. Porque é necessário assim acontecer, porque é nesse momento que as pessoas vai ser revelado quem são de fato os seus, será feita uma peneira, irmãos. Olha, irmãos, nessa pandemia, eu conversando com um certo pastor, ele disse, pastor, até hoje, só acredita que até hoje tem crente que não quer voltar para os cultos com medo desse coronavírus, até hoje. O pastor Hortênio disse que, ele citando uma palavra do pastor Ricardo, que já está na glória, dizendo que muitos crentes pegaram carona no corona e não voltaram mais para cultuar Deus, irmãos. Irmãos, eu fiquei assim perplexo em ver pessoas que eu achava que tinham tamanha fé no Senhor Jesus Cristo e que foram os primeiros a espanarem, sabe? A pular fora do barco no meio da tempestade.
Hoje está sendo feito o que? Uma peneira, irmãos. É nesse momento. Já pensou, o anticristo entra pelaquela porta ali? Não sai ninguém daqui. Os que não aceitaram o sinal da besta agora, eu vou matar. Está ali, meus soldados ali vai morrer. Pergunta a você, como que você sairia desse templo hoje? Morto ou vivo? Hoje, irmãos, nós negamos a Cristo pela uma besteira tão pouca. Choveu, ninguém vem para o culto. Imagine com uma espada no seu pescoço. Irmãos, lembremos-nos de Pedro. Você pode dizer assim, mas eu não, pastor. Irmão, mas quem tem a boca vai a Roma. Pedro disse, Senhor, ainda que todos te neguem, né? Eu vou contigo até a morte. Não é assim que muitas vezes falando, Senhor, eu não. Se o anticristo aparecer ali hoje, mas no momento do para acertar, irmãos, o que foi que Pedro fez? Negou o Senhor Jesus Cristo. Ficou com medo, diante de uma criada, ficou com medo. Conhece esse homem? Eu não. Não conheço não. E começou a esprar que já o Senhor Jesus Cristo. Não conheço. E não vai ser assim, irmãos. Você é crente? Eu? Nunca fui, meu irmão. Imagina o pastor, o anticristo chegando aqui. Quem é crente aqui? Você é crente? Rapaz, até ontem eu era, né? Hoje o senhor está aqui, né, com essa espada, né? Hoje eu confesso que eu sou um ateu, né? Não acredito em Deus, não acredito em Cristo. Por isso, irmãos, que é necessário acontecer, porque nesse momento que será revelado, versículo 10, nesse tempo, no momento que os sinais começarem a ficar latentes, quando o anticristo voltar, nesse tempo, o que vai acontecer? Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E eu não vou muito longe, irmãos, de um pastor que estava justamente nessa época da pandemia fazendo o culto fúnebre de um irmão. Uma das irmãs denunciaram o próprio pastor para a polícia. Olha, ele está ali fazendo, o rapaz não está respeitando, né, sabe? E os policiais foram lá, tiveram que praticamente tirar aquele pastor, sabe? Os próprios irmãos entregando uns aos outros. É nessa hora que muitos haverão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. E levantar-se-ão, versículo 11, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Irmãos, existe uma doutrina dentro da soteriologia que é a perseverança dos santos. O verdadeiro salvo, ele vai perseverar até o fim. Ele vai perseverar até o fim. Porque essa é uma das características, das evidências de um salvo. Ele não persevera, eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra. Ele não é salvo por perseverar, mas persevera porque é um salvo. Vocês entenderam? Ele não será salvo por perseverar, mas perseverar porque é um salvo em Cristo Jesus, que tem a coragem de morrer por Cristo. Por isso, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque é necessário assim acontecer, irmãos, para provar os verdadeiros discípulos. Vocês lembram, irmãos, da igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, onde havia contendas entre os irmãos?
eu irei ler, vocês não precisam ir para lá, mas Paulo ele é bastante claro, quando ele diz assim, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vossos meios. Não era que Paulo estava fomentando o partidarismo dentro da igreja, mas ele olhou para a divisão que estava acontecendo dentro da igreja e disse, irmãos, é necessário para que os aprovados, aqueles que não estão na panela, sejam revelados, os verdadeiros cristãos. E às vezes é necessário, irmãos, isso aqui acontecer, para você ser provado. Onde está a sua fé? Como eu citei logo no versículo de início, naquele tempo nós estávamos sem Cristo, sem Deus e sem esperança no mundo. Hoje não, irmãos. Hoje nós temos a bendita esperança de que ainda que nós morramos, um dia o Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar os nossos corpos. Não precisamos temer mais a morte, irmãos. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 8, que somos, por causa de Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós não precisamos mais temer, ainda que se levante um líder mundial e venha perseguir a igreja e mate a igreja, nós não devemos temer, irmãos. Acho que um breve resumo, abra sua Bíblia aí, eu faço questão, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. A abertura dos selos. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Vi então, eis um cavalo branco, e aqui, esse cavalo branco aqui é o anticristo, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras. E depois mostra outro selo sobre as almas que estão clamando debaixo do altar e pedindo vingança. Os selos é uma tipologia e um resumo daquilo que vai acontecer, irmãos. Fome, medida de trigo. Claro que por causa da guerra vai vir o quê, irmãos? Peste, aumento das coisas, o trigo que vem, que nós exportamos, importamos da Rússia, os camaradas já falaram sobre o aumento do trigo, aqui os brasileiros já aumentaram, para vocês terem uma ideia, Por causa da guerra vem tudo isso, peste, terremotos, fomes, versículo 7. Voltemos para Mateus 24, versículo 7, e vamos concluir. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Por isso, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, nesse período que tudo isso acontecer, é necessário, por quê? Porque muitos vão se rebelar, vão se escandalizar, não vão mais crer em Cristo, vão trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas,
e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, versículo 14, para testemunha a todas as nações. Aí então virá o que, irmãos? Virá o fim. É interessante que, em meio a todo esse caos, irmãos, ainda há trabalho, uma tarefa para a igreja, continuar pregando o evangelho. Porque se pessoas morrerem na guerra, qual é a diferença entre um ímpio e um crente morrer na guerra? É que o ímpio, se ele morrer na guerra, ele não está salvo em Cristo Jesus. Mas se o crente morrer, ele será salvo, porque ele creu na pessoa de Cristo. Então, mesmo diante de tudo isso, o evangelho, o trabalho de Deus não pode parar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Aí então virá o que, irmãos? O fim, ou seja, iniciará o fim. Porque o fim passa a contar a partir do versículo 15, que é a segunda parte do sermão escatológico que nós veremos em outro momento. Mas, irmãos, eu quero tirar algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação e lição para as nossas vidas. Primeiro, não é papel da igreja, não é o nosso papel criar e causar mais pânico à sociedade. Devemos, como igreja, estar informado com as notícias sobre tal assunto, mas devemos ter o discernimento espiritual e filtrar essas informações que estão chegando até nós sobre a motivação desta guerra, o que de fato gerou esta guerra. Segundo, não é papel da igreja entrar em desespero, como se Deus não estivesse no controle, irmãos. Às vezes nós entramos em desespero, como se tudo fosse cair sobre as nossas cabeças. E entrar em desespero é desobedecer a esta ordem de Cristo, quando Ele diz, não entre em pânico. E se você entrar em pânico, você está desobedecendo a Ele. Nós não podemos criar mais caos, irmãos, e nem trazer mais aflições aos corações das crianças, adultos e idosos. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, não entre em pânico. Se seus filhos perguntarem, pai, já é o fim do mundo, eu me lembro, quando eu era pequeno, eu já ouvia falar sobre o fim do mundo. Mas diga aos seus filhos o seguinte, meu filho, de fato, o fim virá. Mas o nosso fim, não vai ser caótico. Nós herdaremos os céus e a terra, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá morte, nem luto, nem dor e nem pranto. Leve esperança aos seus filhos e não crie mais pânico. Terceiro, não é papel da igreja ir contra os propósitos e desígnios de Deus, irmão, pois é necessário assim o que acontecer. E não vai ser você que vai parar os desígnios e propósitos de Deus, especialmente para aprovar a sua igreja, porque é nesse momento em que serão de fato revelados os filhos de Deus, quem de fato é filho de Deus. É papel da igreja orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse sinal, irmãos, é papel da igreja sim, aqueles cristãos que estão fracos, desanimados, se prepararem para a volta de Cristo. Senhor, os sinais da tua vinda, como diz o hino do cantor cristão, o hino de número 102, os sinais da tua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem quem, irmãos? Vencendo, vem Jesus. Essa guerra um dia vai ter fim, irmãos. Essa guerra um dia vai ter fim. O Senhor Jesus Cristo virá e destruirá todos os ímpios. É papel da igreja cooperar no avanço do Evangelho, porque é o Evangelho, irmãos, que vai trazer a esperança para essa nação, para o mundo. Não pense que vai ser um líder mundial o que vai trazer essa esperança, não. É o Evangelho que será pregado até o fim para testemunho. É as boas notícias do Evangelho. É papel da igreja amar o seu próximo nessa situação que estamos vivendo de calamidade. É uma porta, irmãos, que Deus abre para que nós venhamos ajudar aqueles nossos irmãos que estão passando
por este momento delicado. Tudo isso é um sinal, irmãos, mas lembre-se, ainda não é o fim ainda. Mas diante dessa situação, qual atitude eu devo tomar? Irmãos, primeira atitude, como que está você, como que está a sua vida? Se Cristo voltasse hoje, você subiria? E você que não é um cristão, se você morresse hoje em uma guerra, a sua alma iria para o céu? É algo de se pensar. É um momento que devemos ter discernimento, de não entrarmos em desespero, mas também não é um momento de brincadeira. Devemos avaliar e fazer uma reflexão como que está as nossas vidas diante de Deus. Ele está voltando. Os sinais estão aí, sendo revelados à sua igreja. E qualquer hora e momento ele pode vir buscar a sua igreja. Você subirá? Que Deus nos abençoe.